O dólar ultrapassou os R$ 6 ontem pela primeira vez na história e depois fechou o dia a R$ 5,98. Hoje já atingiu o patamar de R$ 6,11. Tudo isso, claro, é reflexo da desconfiança do mercado em relação ao pacote fiscal anunciado pelo governo. Mas o que deve acontecer com a moeda norte-americana nos próximos dias, hein? Para explicar esse cenário, a gente faz conexão com o economista Rica Mello. Boa tarde, Rica. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. A moeda vai continuar disparando ou a gente pode esperar uma queda à medida que o tempo vai passando, depois do anúncio do pacote do governo, hein? Kelly, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos vê e nos ouve aqui. Olha, é difícil prever exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, mas a gente consegue prever um pouco o que vai acontecer nas próximas semanas, né? O dólar já vinha pressionado, o dólar já estava em valores muito altos, chegando próximo das cotações mais altas da história nas últimas semanas. Por quê? O governo havia se comprometido a ter um déficit zero neste ano, ou seja, não gastar mais do que ele arrecada. Porém, isso não foi possível, o governo está gastando mais do que arrecada e o governo do PT, o governo do Lula, tem uma certa fama de ser um governo gastão, né? Ele gasta, ele tem feito alguns gastos, tem muitas emendas parlamentares, tem alguns gastos aí que são maiores do que aconteceu antigamente e apesar de nós termos um recorde de receita esse ano, o Brasil tem um crescimento importante do PIB, 3,5%, bonito de se ver no Brasil e no resto do mundo, tá? Quando você mostra esse tipo de crescimento. Ainda assim, como o governo tem gasto mais do que ele imaginava que ia gastar, vai ter um déficit. Então, o mercado foi precificando esse déficit do governo com uma desconfiança. E é fácil, o governo vai às vezes numa canetada, por exemplo, agora vamos subir lá o valor a faixa do imposto de renda, quem recebe até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. E o mercado vê com ceticismo, ele fala, tá bom, mas quem paga essa conta? E o mercado, o que ele tem falado? É muito fácil para o governo dar algumas canetadas e tomar decisões que diminuem a receita dele, mas tem sido muito difícil do governo cortar os seus custos, ou ao menos cortar os custos na velocidade e no tamanho que o mercado imagina que deveria cortar. Porém, de verdade, o governo fez muito melhor que o mercado imaginava que ele teria feito neste ano, porque a receita foi realmente muito maior do que se imaginava. Então, o governo está chegando próximo daquilo que ele havia se comprometido. Então, eu entendo que o mercado, a racionalidade do mercado vai voltar, vai vir em algum momento, pode ser que demore alguns dias ou algumas semanas. Então, imagino que este dólar deve reduzir, deve voltar a patamares anteriores, mas não consigo precisar exatamente quando isso vai acontecer. Agora, Rica, até para a gente contextualizar, né, essa alta do dólar, que como você destacou, já vinha realmente aumentando aqui no país, também tem reflexo internacional, de ações internacionais, né, do que acontece em outros países, por exemplo, a eleição americana, né? Perfeito, Kelly. Realmente, quando a gente pensa em câmbio, nós não estamos sozinhos no mundo. O câmbio, na verdade, tem a ver também com a valorização ou a desvalorização da moeda no resto do mundo. Algumas medidas que o Trump disse que tomará a partir do ano que vem são medidas inflacionárias para os Estados Unidos. Ele quer tirar alguns imigrantes que estão nos Estados Unidos, isso vai aumentar o custo médio do salário do trabalhador, porque vai ter menos gente trabalhando. Tem alguns protecionismos que os Estados Unidos também, que o Trump está dizendo que vai fazer para proteger a economia americana, isso também será inflacionário. E no momento que existe uma perspectiva de uma inflação maior nos Estados Unidos, então existe uma perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos faz com que o resto do mundo todo sofra, e neste sofrimento, nós que estamos nesse momento frágil em relação ao câmbio, acabamos apanhando mais do que deveríamos. Então, existem, como você comentou, não só o ambiente interno, mas o ambiente externo também tem feito com que a taxa de câmbio esteja subindo. Então, ela já estava sobrevalorizada, muito pelo mercado interno e um pouco pelo mercado externo, e parece que o mercado externo, a perspectiva do ano que vem, é que não vai ser melhor, aliás, deve ser pior do que aconteceu até agora. Mas essas são cenas dos próximos capítulos, nós vamos entender de fato. E Trump deve ter a força para votar e para passar as leis e as reformas que ele quer passar nos Estados Unidos, porque ele tem maioria no Senado, ele tem maioria no Congresso, e o povo norte-americano estava infeliz com a economia americana,
Tanto é verdade que a votação que ele teve foi a Caixa Punch versus a Kamala Harris. Então, de fato, isso deve acontecer, devemos ter um cenário mais difícil para a economia mundial no próximo ano. E então o dólar, essa incerteza vai pressionando o dólar para cima, e não só isso, a taxa de juros brasileira que vinha caindo depois de muitos anos, que subiu consecutivamente, depois começou a cair com muitos cortes consecutivos, e agora a gente já teve 2 aumentos. Então, a economia para o próximo ano não é uma economia das mais fáceis, o cenário não é dos mais fáceis. E aí o governo corta alguns gastos mais do que o mercado imaginava, aí o mercado vai lá e precifica isso e dá um calor, a gente chama, dá um calor no governo, mostrando, ó, governo, Lula, PT, não é aqui, não tá brincadeira não tá tão fácil assim. Mas o Brasil tem tido uma resposta muito boa para a economia nesse ano, então eu acredito que essas cotações devam voltar um pouco no ano que vem. Mas acho que não tanto quanto a gente imaginava há 2 ou 3 meses atrás. Acho que teremos um dólar mais alto do que a gente imaginava 6 meses ou 3 meses atrás, mas não tão alto quanto essas cotações das máximas históricas que a gente está vendo agora nesses dias. Estamos aí batendo praticamente os R$6 hoje novamente. Rica, e assim, sempre bom a gente lembrar o seguinte, claro, vem um pacote do governo, né? Mas nada acontece sem o Congresso. Tudo isso ainda precisa ser muito bem avaliado pela Câmara, né, dos Deputados, e pelo Senado também, que na verdade são eles que vão lá e aprovam ou não as coisas. Então, existe todo um mecanismo ainda que a gente vai ter que acompanhar para ver o que de fato vai acontecer. Assim como o Trump depende lá do Congresso nos Estados Unidos, o governo brasileiro também depende do nosso Congresso aqui. Agora, alguns especialistas avaliam que as medidas do pacote de corte de gastos anunciadas pelo governo federal têm aspectos positivos, como as mudanças na aposentadoria militar, mas a comunicação foi meio confusa, principalmente com o anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que provocou realmente uma reação negativa do mercado financeiro. Existem dúvidas sobre os métodos, as regras de tramitação e, como você disse, né, Rica, quem vai pagar a conta. Um outro ponto também em relação à correção do salário mínimo. Olha, Kelly, de fato tem muita coisa aqui que está incerta. Vamos lá, como você acabou de comentar, o Brasil, apesar de ser um país presidencialista, votamos no presidente, também votamos, né, no legislativo, o Senado e o Congresso têm uma força incrível. Se o governo quiser fazer aqui, dar um monte de pirueta, se o Congresso e o Senado não aprovar as piruetas não vão acontecer. Então, agora existe uma grande negociação do governo para que essas medidas que ele está trazendo, as populares e as impopulares, passem. Não, por exemplo, o governo quer aumentar, então, a faixa do pagamento ali do imposto de renda, né, a partir de R$5.000. Mas ele precisa ter, da onde ele vai tirar esse dinheiro? Bom, ele planeja tirar esse dinheiro de uma série de iniciativas, mas também do aumento do imposto de renda para faixas aí de quem recebe acima de R$50.000 por mês, né? E aí essa taxa seria de 10% a mais do que essas pessoas pagam hoje. É super justo essa ideia de você cobrar mais imposto de renda, alíquotas maiores de quem ganha mais. Porém, isso tem que ser, como você comentou, discutido no Congresso, isso tem que ser tramitado, essas regras têm que ser bem estabelecidas, e só depois disso que o governo, de fato, consegue passar essa lei e ter esse benefício para uns e malefício para os outros. Então, a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, e essa incerteza é mais um dos pontos que faz com que a divisa norte-americana suba e faz com que a gente tenha juros mais altos, inflações mais altas, porque não está nada de como isso vai acontecer a partir do ano que vem. Isso foi uma certa surpresa, né? Parte do Congresso também não sabia essas medidas. As medidas tentar diminuir aposentadorias, por exemplo, que passam do teto, diminuir a aposentadoria dos militares, fazer um pente fino no Bolsa Família, né? Tem uma ideia de que 500 mil pessoas recebem o Bolsa Família e não deveriam receber. São todas medidas muito bem-vindas, né? No bolso de alguns segmentos da sociedade. E esses segmentos, às vezes, são defendidos ou não por parte dos congressistas. Então, vai ter que existir agora uma manobra, uma negociação, para que passe todas elas. A gente precisa que o governo se diminui receita de um lado, precisa cortar custo do outro. E o que acontece muitas vezes no Brasil é que a gente diminui e não consegue o custo. Esse é mais um dos pontos que o mercado está precificando, por isso que o dólar, inclusive, está tão pressionado.
Em relação ao salário mínimo, né, o governo quis colocar um limite ali na correção do valor. O reajuste do mínimo ele deve ser sempre de aumento real, ou seja, acima da inflação. O governo, inclusive, né, Rica, tinha proposto que o mínimo fosse corrigido pela inflação e tal, mas com a nova regra, esse ganho poderá ter um aumento real entre 0,6% e 2,5%. E eu gosto de destacar aqui o mínimo, porque o mínimo é referência para muita coisa, por exemplo, pensão alimentícia, né? Olha, essa história do mínimo, por exemplo, o governo está mudando a regra e o salário mínimo deve ser mais ou menos R$ 5 abaixo do que ele deveria ser no ano que vem se mantivessem as regras. Então, para o ano que vem, ao menos, a mudança é muito pequenininha, deve ser de R$ 1.515. Mas o governo está tentando mostrar para o mercado que a responsabilidade fiscal, que a ideia do arcabouço fiscal que já foi furtado, que já passou, né? Teve muita discussão, que isso está sendo colocado em prática e que o governo, de fato, se importa com os custos. Mas, de novo, né? A gente está vendo isso, só que a gente precisa acontecer para crer. Então, isso precisa ser colocado em prática depois, de fato, né? Para se mostrar, de fato, a política está acontecendo. Então, com essa possível pequena redução do salário mínimo, está falando de R$ 5, R$ 6 aqui a ideia para o ano que vem, é claro, muitas coisas também caem, né? As aposentadorias, ou tem outros custos e serviços que são atrelados ao salário mínimo, né? Mas eu entendo que essa é uma boa regra, porque o salário mínimo também não precisava crescer tão rapidamente. Por quê? Porque o governo está dando benefícios, está tentando trazer benefícios para a população mais carente, através de outras maneiras, por exemplo, o corte que está acontecendo aí no imposto de renda. Mas tem um outro custo, né? O abono salarial, por exemplo, deve ser um pouco menor. E quem recebe abono salarial hoje são pessoas também com rendas menores. Ou seja, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Mas esses valores a mais e valores a menos vão ter que ser votados, vão ter que ser tramitados, vão ter que ser negociados para que tudo isso, de fato, se torne realidade sem que complique as contas do governo. Enquanto o mercado não sentir essa segurança, o dólar fica pressionado, o câmbio fica pressionado. Rica, só para a gente fechar, acho que para a gente trazer aqui uma orientação. Olha essa notícia: aposentados, pensionistas e quem recebe benefícios permanentes do INSS vão poder antecipar até R$ 150 o benefício e pagar no mês seguinte, olha só, sem juros, correções ou taxas. O valor vai ser descontado na folha de pagamento, tem uma série de regras. Quem já tem um empréstimo, por exemplo, vai poder também contar com esse benefício, será? Porque o INSS, ele não tem responsabilidade por dívidas. Então, o que a gente quer trazer aqui é uma análise, né, para não comprometer ainda mais a renda. Muita gente já tem crédito consignado e aí precisa sempre lembrar de fazer as contas muito bem, né? Olha, sem dúvida, aqui acho que é mais um ponto aqui do governo. É um valor bem baixinho, R$ 150. Uma boa parte dos aposentados já tem outros empréstimos utilizando, né, o dinheiro aí as pensões que eles recebem. Acho que é só um pequeno agrado que o governo está fazendo aí no final do ano, né, de um valor baixinho para alguma despesa realmente emergencial, de um valor pequeno que é os R$ 150, só vai poder ser utilizado uma vez no mês, né, e vai ser pago no próximo mês. Algumas instituições financeiras, a instituição financeira tem que estar cadastrada no sistema, então tem alguma questão aqui de como que isso vai chegar na ponta para as pessoas, né, para esses aposentados, mas de fato tem que tomar esse cuidado, como você comentou, né? Não adianta as pessoas tomarem mais dívida se depois elas não tiverem capacidade de pagamento dessas dívidas. Então, tome muito cuidado. Sempre que você vai fazer uma dívida, tenha um plano de consigo pagar essa dívida. Se você tem dívidas em vários agentes, com cartão de crédito, no banco, agora até do seu FGTS, depois você pode se complicar lá na frente. Às vezes é difícil de você resolver isso. Então, antes de você tomar esse tipo de crédito, mesmo que seja de um valor baixo, tenha em mente que você vai ter que pagar esse crédito e você não quer sujar seu nome, ir lá para o SPC e tudo mais. Então, tome esse cuidado, mas se você tiver essa capacidade, se for interessante para você, eu acho que é mais um pequeno adendo, acho que mais uma norma, uma coisa bacana que o governo está entregando aí para a população, especialmente os aposentados e pensionistas. Rica, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, fico aqui à disposição.